E aí, pessoal, beleza? Hoje, na nossa quarta aula, nós vamos começar a falar de contratação, de requisição de pessoal, de processo seletivo, e esse vai ser o tema das próximas aulas, tá? Hoje nós vamos começar falando da requisição de pessoal, como isso acontece. Eu vou colocar o PowerPoint para vocês e vocês acompanhem comigo. Hoje é curtinho, tá? Mas muito interessante. Nós vamos ter um pouquinho de prática e tudo mais. Beleza? Aí tá aí o PowerPoint para vocês. E agora eu preciso colocar ele para mim. Então, vamos lá, recrutamento de seleção, nossa primeira aula desse tema, ok? Ainda que seja a nossa quarta aula, é a nossa primeira aula. A requisição de pessoal. Bom, antes de começar a falar de recrutamento de seleção, requisição de pessoal, eu quero trazer para vocês uma diferenciação de conceitos, tá? Por quê? Porque eu percebo que as pessoas usam esses conceitos, de maneira errada, né? Professor, mas o que vai mudar se eu usar de maneira errada? Nada, a não ser o fato, por exemplo, do seu superior hierárquico em saber a diferença e olhar para você e falar: esse daí não sabe nem utilizar a palavra corretamente. Mas, em tese, você vai ser entendido ainda que você utilize essas palavras de maneira errada, tá? Então, entendido você vai ser, mas o importante é você saber certo, ok? Então, eu vou explicar os conceitos. Muitos entendem que o termo funcionário, empregado e colaborador são sinônimos, mas não são, tá? Primeiro deles, que é eu vou começar pelo último, que é o colaborador. Ele é um termo usado na gestão, né? Ele não é um termo jurídico. Ele é um termo utilizado na gestão, onde todos aqueles que colaboram com a companhia, né, podem ser considerados colaboradores. Por exemplo, pode ter numa determinada empresa que, ainda que a portaria seja terceirizada, ela é entendida como o porteiro é um colaborador, né? O controlador de acesso é um colaborador. Pode ter empresas que usem o termo colaborador somente aqueles que têm uma relação jurídica de emprego com a empresa, tá? Mas não vamos confundir. Então, colaborador são todos aqueles que colaboram com a empresa, tá? De alguma maneira colaboram ali para o bom funcionamento da empresa, tá? Empregado e funcionários são termos jurídicos, tá? Que traz todo um elemento jurídico por trás do termo. Quando eu uso o termo funcionário, eu estou falando daquele trabalhador que trabalha em uma empresa pública, tá? Então, o professor de uma escola pública, ele é um funcionário, porque o funcionário, ele é público, ele é regido por um estatuto do funcionalismo, estatuto do funcionário público, tá? Empregado é aquele trabalhador que trabalha em regime CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, aquele trabalhador que tem férias, 13º, FGTS, hora extra, e N outros direitos. Quando eu digo o empregado, eu estou dizendo que há uma relação jurídica entre o empregador e o empregado, entre duas pessoas, e essa relação é regida pela CLT e traz inúmeros direitos ali.
tá? Então, se alguém, tecnicamente, você trabalha, por exemplo, numa padaria, tá? E alguém perguntar para você quantos funcionários tem naquela padaria? Não tem nenhum, tá? Porque a padaria é privada. Quantos empregados tem? Essa seria a pergunta correta. Ah, professor, mas se alguém perguntar quantos funcionários, eu vou entender. Ok, você vai entender, mas não está tecnicamente correto, tá? Então, vocês estão dando um passo profissional. Mas já pensou que feio? Um diretor de uma empresa não saber a diferença e não empregar corretamente o termo funcionário empregado? Né? Eu acredito que vocês vão chegar numa posição dessa até melhor. E esses conceitos precisam estar impregnados em vocês, tá? Então, sempre que utilizar o termo empregado, nós estamos falando de uma relação de emprego regida pela CLT, ok? Que é a mais comum. Então, professor, lá na minha empresa eu posso usar, lá na padaria que eu trabalho, eu posso usar empregado? Pode. Pode usar colaborador? Pode. Pode usar funcionário? Tecnicamente não pode, tá? Juridicamente não pode. E vamos lembrar que colaborador é um termo de gestão, não é um termo de jurídico, tudo bem? Bom, vamos pensar, passado por isso, a primeira coisa que nós precisamos entender é se o nosso setor, a nossa empresa precisa de um empregado, precisa da contratação. E aí é importante que vocês entendam que eu posso falar de uma contratação, de um aumento de pessoal, como posso falar de substituição. Essas perguntas aqui que eu coloquei para vocês, elas são exemplificativas, não são taxativas, né? Mas elas vão dar uma ideia se realmente você precisa de um novo trabalhador, um trabalhador a mais ou uma substituição, tanto faz, tá? A primeira questão que você deve fazer é o seguinte: o trabalho está atrasando, né? Então, por exemplo, existe uma demanda e aquela demanda não consegue ser atendida, né? É claro que o trabalho atrasar pode ser em razão de um prazo muito curto, mas se era um prazo que estava sendo dado conta, por que está atrasando, né? Então, os empregados estão tendo menor qualidade, algum específico precisa substituir, ou entrou outras atividades e aquelas estão atrasando, preciso de um novo trabalhador. Há novas necessidades no setor, então, aqui quando eu falo setor, você também pode imaginar empresa, cliente, né? Eu disse há pouco, né? O trabalho está atrasando, mas o atendimento ao cliente está atrasando, os clientes não estão sendo atendidos, você está rejeitando clientes, né? Então, vamos lá. Há novas necessidades no setor, então, o trabalho ele acontecia com aquele número de empregados. Se eu tenho uma necessidade a mais, talvez eu precise de um empregado a mais, um trabalhador a mais. O setor está tendo hora extra. Por quê? Porque hora extra, aliás, hora extra é o dinheiro mais mal gasto que uma empresa pode dispor. Por quê? Imagine, eu vou dar um exemplo para você. Imagine que de manhã você vai até uma padaria, hoje eu estou gostando de padaria, e compra 10 pães por R$5, ok? Então você foi lá, pãozinho quentinho, delicioso, né? Imagine só, nossa, deu até água na boca. Então, pãozinho quentinho, você paga R$5. Olha que legal. No final do dia, você volta para comprar mais pães no final do dia, e aí você paga, ao invés de R$5 por 10 pães, você paga
7,50 por 10 pães. Só que os pães são os mesmos que foram feitos de manhã. Então o pão já está velho, já está frio, já está quase endurecendo já. É um bom negócio? Não, não é um bom negócio. Até eu que sou mais bobo sei que não é um bom negócio. Então, o que eu quero que vocês percebam? A hora extra é isso. Você paga um valor X para o trabalhador, para que ele desempenhe as atividades dele. Então ele chega de manhã, descansado, ele está exercendo a atividade dele. Mas no final do dia ele já está cansado. Só que você paga a mais um trabalhador cansado que produz menos, que erra mais. Então, se tem muita hora extra no setor, de duas uma. Ou o setor tem algum problema, ou é um excesso de trabalho. E aí, nesse caso, a necessidade de de uma contratação. E se há problema, às vezes o problema é um empregado que não está rendendo mais por N motivos e talvez ele precisa ocorrer a substituição, tá? A reclamação de outros setores, novamente, pode pensar clientes. A reclamação de clientes, que às vezes é uma empresa pequena. Então, os setores reclamam aí do atraso, da qualidade, né? Às vezes até de relacionamento, porque eventualmente um relacionamento, como nós vimos na aula passada, ele é um reflexo do clima organizacional e eventualmente tem que ocorrer substituição. A qualidade do trabalho está caindo. Então, determinado setor produzia X peças com uma margem de falhas ali, de peças de 0,5%, agora já não é meio, é 0,6%, então a qualidade está caindo. A que ponto está caindo? Né? Às vezes a qualidade cai pelo excesso de trabalho. Uma coisa é você, imagine o conferente, ele estava lá conferindo a carga, o que chegou, e ele tinha uma quantidade de erros, né? De conferência equivocada, conferência errada. E aí ele passa a ter uma quantidade maior. Por quê? Porque ele conferia, sei lá, 10 cargas durante o dia, agora ele está conferindo 15, então ele está tendo que fazer mais rápido. Então, são elementos que podem aí levar vocês decidirem ou não pela contratação de mais um trabalhador. Precisa de alguém com habilidades específicas, às vezes o setor será responsável por uma atividade específica que não era. Então, imagine só que o setor agora, né, o setor de recebimento de cargas, ele vai ser responsável pela manutenção dos equipamentos eletrônicos, né? Não necessariamente fazer o conserto, mas ele é quem vai enviar para manutenção, né? Botar preço, esse tipo de coisa de manutenção. Ora, precisa de alguém com conhecimento específico, tá? O setor agora, a empresa vai começar a trabalhar com cargas numa determinada região do estado que não, numa determinada cidade grande que não trabalhava. Então, talvez seja necessário alguém que faça as rotas, conheça um pouco, tem habilidade para conhecer daquela cidade. São N possibilidades, né? Algum empregado não consegue tirar férias, isso é um problema. Isso é um problema. Porque a falta de férias gera cansaço, e cansaço, a qualidade cai e atrapalha o clima organizacional. Mas muitas vezes acontece um problema, é que a falta de pessoal faz com que apenas um empregado conheça daquele determinado assunto. Então ele não pode tirar férias. Porque ele não pode ficar doente, porque se ele ficar doente, o serviço para. Não, isso não pode acontecer, né? Então, há espaço para outros empregados conhecerem daquela rotina? Não há, precisa de outro. Tá? O setor não está conseguindo atingir metas, porque as metas são inatingíveis.
ou porque o setor não consegue atender a produtividade desejada para ele, né? Essa falta de produtividade é em razão de poucos trabalhadores ou tem ali um que é mais lento que os outros, tá? E por último, que eu trago para vocês, é claro, pessoal, que não são só essas perguntas, eu estou dando exemplos de perguntas que você pode fazer para entender se há necessidade de uma contratação. A ocupação integral para um novo empregado? Ou seja, se você contratar alguém, ele vai ter coisa para fazer o dia inteiro ou não? Né? Você vai aumentar o seu quadro, ele vai ali em 4 horas, 3 horas, vai fazer o que precisa fazer, depois ele não tem o que fazer? Isso tem que ser pesado também. Bom, feitas essas perguntas, você pode chegar à conclusão que não precisa de uma contratação. Mas e se você chegar à conclusão que precisa de uma contratação? Né? Olha lá, ok, precisa de uma contratação. Então, o setor, ele vai fazer uma requisição de pessoal, tá? O que é uma requisição de pessoal? Nada mais é que é um documento interno da empresa, cada empresa vai ter o seu modelo, tá? Onde você vai ter uma descrição mínima do cargo e o porquê precisa daquele trabalhador. E aquilo vai para aprovação, pode ser da gerência, pode ser da diretoria, né? Cada empresa vai ter o seu organograma e o seu documento específico, tá? Mas é importante vocês entenderem que esse documento existe. É esse documento que, uma vez autorizado, você pode passar para o segundo passo, que é que é começar o processo, né? Realmente o processo seletivo, ok? Bom, vamos preencher. Eu tenho aqui um documento que eu coloquei para vocês lá na abinha de arquivos. Vocês podem, eu vou colocar ele na tela para nós, você pode olhar no seu aí. Eu coloquei inclusive o seu, deixei lá em formato de Word para você poder preencher se você quiser, tá? Mas vamos preencher junto. Eu vou colocar aqui na tela para nós. Beleza, desapareci. Agora vocês não sabem o que eu estou fazendo, né? Eu posso aqui estar fazendo careta para vocês se vocês não estão me vendo mais. Ai, que beleza. Tá, bom. Eu coloquei aqui, tenho algumas perguntinhas que nós vamos preencher. Pode ser que na sua empresa não tenha. Pode ser que esse documento ele é adaptável da forma que a empresa quiser, tá? Só peguei um exemplo aqui para nós. Então, coloquei aqui planta solicitante. Por que planta? Porque às vezes a empresa ela tem várias plantas, tá? Não necessariamente filiais, às vezes são independentes, mas tem várias plantas. E o setor que recebe esse documento, às vezes ele é único. O RH às vezes é único para gerir várias plantas. Né? Ou a direção, a quem é destinado ao documento, às vezes é único. Então, se você tem uma planta em Jundiaí, tem uma planta em São Paulo, tem uma planta em Campinas, então de onde vem? Então, vamos colocar aqui, ó, planta Jundiaí, ok? A numeração, ok? É simples, a gente pode colocar aí, ó, 01/2021, a primeira do ano. Departamento. Qual é o departamento? Por exemplo, recebimento de cargas. Esse seria o setor, tá? Esse setor nós também podemos falar ele como centro de custo. Tem empresas que vão ter códigos para centro de custo, então aqui você vai colocar o nome do centro de custo e às vezes até o código. Quantidade de empregados existentes no local. Quantos trabalhadores trabalham ali no recebimento de cargas? São uns 10, ok? Qual é o cargo em aberto? É um cargo de, por exemplo, de conferente. O horário. Aí você vai colocar o horário de trabalho, por exemplo, apenas de segunda a sexta, das 8 às
17,48, ok? Sábado, tem sábado? Não tem sábado. Não tem sábado. Salário. Vamos colocar aqui o salário que esse cargo vai pagar, o salário base, né? Vamos pôr aqui R$ 2.000. Não sei se é muito, não sei se é pouco, tá? Vamos colocar R$ 2.000. Aí vem aqui, motivo da solicitação. É uma substituição de empregado? É, vou mandar o Zezinho embora. Beleza? Então, você põe aqui um X na substituição e você coloca aqui no nome Zezinho, né? Vai substituir o Zezinho. É uma reposição. Qual a diferença da substituição e da reposição? A substituição, o empregado ainda está lá e você vai demitir. Na reposição, ele já foi demitido e você vai contratar outro no lugar dele, tá? Pode ser um aumento de quadro? Pode, né? Precisa de mais trabalhadores, é um aumento de quadro. Vai ser efetivo? Vai ser efetivo, mas ele pode ser temporário, né? Ele pode ser um trabalhador eventual, que agora existe essa possibilidade. Aqui na justificativa, você vai explicar o porquê que você quer uma contratação para substituir o Zezinho. Então vamos colocar aqui, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, essas linhas que eu deixei aí, mas vamos colocar aqui, ó. Há tempos, o trabalhador Zezinho vem tendo sua produtividade reduzida, bem como a qualidade, vez que tem cometido erros. Aí eu cometi erros acima da média dos demais conferentes. Foi por diversas vezes apresentado a ele os pontos falhos, mas não houve mudança significativa. Assim, para melhor desempenho do setor, se faz necessária a substituição deste trabalhador. Ok? Vamos lá. É possível suprir a vaga com transferência interna? Às vezes é. Tem lá um office boy que fez lá o curso na ETEC de logística e eu quero trazer ele para conferente. Então você vai colocar que sim, né? Então qual o nome dele? Joãozinho. O Joãozinho, qual que era o setor dele? Ele estava lá no setor de serviços gerais, né? Então vamos pôr. Sim. Não, vamos pôr não. Não. É a possibilidade, não tem ninguém na empresa, preciso de alguém de fora, tá? Então, posso colocar, não, vamos pôr sim, vai.
Estou nessa indecisão, mas a gente preenche mais coisas. Sim. Então, qual o nome do empregado? Vamos lá. Joãozinho. Joãozinho. Qual o setor do Joãozinho? Serviços gerais. Qual era o cargo do Joãozinho? Office Boy. Hoje nem sei se ainda existe Office Boy. Há necessidade de reposição do empregado? Sim, porque tem que contratar um outro Office Boy no lugar do Joãozinho. Mas pode ser que existia esse cargo e agora, por exemplo, a empresa, por exemplo, firmou contrato com a guardinha, não vai ter mais Office Boy. Então, o que fazer com o Joãozinho? Né? Aí não há necessidade. E aí é preenchido aqui local e data e a assinatura de quem está requerendo o empregado. O documento continua, onde ele vai ter o parecer, nesse caso da diretoria, mas depende do organograma da empresa, que pode ser deferido, indeferido ou não, ou uma terceira coisa, que poderia ser assim, não, por agora não, né? Então, e qual a justificativa? Não, olha, o Joãozinho foi deferido. Ok, foi deferido, não precisa nem justificar muito, né? Mas quando indeferido é importante ter essa justificativa. Olha, não, o Joãozinho é essencial para os serviços gerais, então não vamos fazer as transferências, vamos contratar de fora. Ou na realidade seria um indeferimento parcial, né? Você pode colocar aqui, nessa terceira opção. Ou indefere, não, a empresa não pode contratar agora. Não tem condições financeiras para contratar. Então tem que ficar como está. Então vai ocorrer a devolutiva do documento. Tá? Bom, esse é um modelo, tá? Eu coloquei para vocês terão, mas cada empresa tem o seu modelo de requisição de pessoal, tá? Por fim, para encerrar nossa aula de hoje, já está dando meia hora já, pensa que eu esqueci? Eu não esqueci não da frase da aula. A frase da aula eu trouxe do Aristóteles, que é muito legal para os tempos que nós estamos vivendo, né? Tempos de polarização, principalmente na área política, né? Com os acontecimentos dos últimos tempos, dá para a gente pensar um pouquinho nessa frase que diz o seguinte: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete, né? Aquele que está com a verdade, ele afirma, mas, né? Será que ele está disposto a ouvir? Então nós temos que ouvir, duvidar daquilo que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, né? Hoje em dia tem aí Instagram, Facebook, internet, de modo geral, redes sociais, duvida. Mas não é só duvidar, é refletir. Porque pode ser que aquilo que você esteja ouvindo seja verdade. Ou não. A reflexão vai nos levar para isso. Tá? Pessoal, deixa eu entrar aqui na câmera grandona para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de fazer atividade. E a atividade conta a presença de vocês. Tá? E é isso. Muito obrigado àqueles que ficaram até agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau.